Nós vimos até agora que podemos criar quantas threads quisermos dentro de um bloco, sempre que a gente não ultrapasse o número de 1024. Mas a gente vai ver que não é tão conveniente a gente usar qualquer tipo de número em relação ao número de threads por bloco. E aí vem essa pergunta: qual é o melhor tamanho de um bloco? Ou seja, qual é o melhor número de threads para cada bloco? 10, 20, 100, 200. E para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, vamos voltar a um tópico que a gente já discutiu, que são os warps. O que eram os warps, ou as ondas? Nós vimos que nós não temos um número infinito de cores dentro de um SM, e quem está tratando um bloco é um SM. Nós temos um número limitado de cores, e o número de cores que nós temos depende de uma arquitetura para outra. Só que, historicamente, desde as primeiras arquiteturas de GPU, foram criados números múltiplos de 32. Na verdade, a primeira arquitetura de GPU CUDA tinha exatamente 32 cores no seu SM. Eu não sei se foi por isso ou não, assim, né? Ou foi pensado, ou foi por pura para seguir mais ou menos o fluxo da arquitetura das GPUs. O que acontece se nós temos 32 cores no SM? Significa que nós vamos ter 32 threads sendo executados. Terminaram 32, vem mais 32. Terminou, mais 32. Por isso nós dizemos que nós temos warps, que eu prefiro chamar de ondas de 32 em 32 threads em cada bloco, até atingir o número de threads que aquele bloco tem que executar. Então, na verdade, como nós temos 32 cores ou múltiplos de 32 cores dentro dos SMs, o que acontece se eu criar, por exemplo, um bloco, ao invés de ter um bloco com 20 threads? Bom, então nós vamos executar um warp de 32, mas 12 threads vão ficar ociosas, porque a gente obrigatoriamente vai colocar a tarefa para 32 threads. Só que 12 threads vão cair naquilo que nós falamos, os índices não referenciados, vão ficar de braços cruzados. Os outros 20 vão fazer a tarefa. Portanto, o tempo que eu vou ter para executar uma tarefa de 20, 25, 30, 32 threads é exatamente o mesmo. Não vai mudar. Eu executar um thread ou 32 threads dentro de um SM é exatamente o mesmo, porque eu tenho 32 processadores livres para serem fisicamente disponíveis. Então, agora, se eu tiver 32 threads a serem executadas, o tempo que eu vou gastar é a metade do que se eu tiver 33 threads. Se eu tiver 33 threads, por causa de um thread, eu vou ter que fazer um novo warp. Só que o segundo warp, ele vai executar uma thread só. As outras 31 threads vão ser threads ociosas. Então, o que acontece? Aparece aí de novo o número mágico de 32, dizendo para a gente que assim, se eu quero colocar todos os cores de um bloco, de um SM, trabalhando, eu tenho que colocar 32, eu tenho que criar 32 threads ou múltiplos de 32. Então, 32 threads, vou colocar todo mundo trabalhando em um warp. 64 threads, todo mundo trabalhando em 2 warps. 128 threads, todo mundo trabalhando em 4 warps. 256 threads, todo mundo trabalhando em 8 warps. E assim por diante, até chegarmos no 1024. Por isso, apesar de eu realmente poder criar quantas threads eu quiser dentro de um bloco, para que eu tenha uma taxa de ocupação interessante, adequada e boa, a gente sempre vai acabar escolhendo múltiplos de 32, que é o tamanho do warp. Eu não escolher múltiplos de 32 significa que eu vou criar warps desalinhados, warps com threads ociosos, e isso não só num bloco, mas em todos os blocos, já que cada bloco, a gente não tem blocos de tamanho diferentes, todos os blocos têm o mesmo número de threads por bloco. Então, 128 é um número legal, 100 não é um número legal de threads por bloco. 256 é um número legal, 250 não é um número legal. 1024 é um número legal,
1000 threads por bloco. Não é um número legal. Então vamos aprender sempre a trabalhar com múltiplos de 32 em relação ao tamanho do bloco. Já em relação à quantidade de blocos, é outra história e isso não se aplica. Até porque a gente vai ter número de SMs não segue nenhum tipo de padrão. Aliás, há GPUs que são bem fraquinhas e tem poucos SMs. Há GPUs bem parrudas e que vão ter mais SMs. Todos os SMs com a mesma arquitetura interna, mas podem haver mais ou menos SMs, portanto, mais ou menos blocos sendo executados em paralelo, de acordo com o preço que você está pagando pela GPU.